Começa agora o RIC Mais Notícias deste 18 de setembro de 2017. Estamos aqui na rede Jovem Pan, Curitiba com cadeia com a Jovem Pan Cascavel, Jovem Pan Ponta Grossa. Falamos também para Foz do Iguaçu e toda a região da Tríplice Fronteira. Nós vamos juntos até às 8 horas da manhã, passando a limpo os fatos do momento. Marcos Souza, muito bom dia. Bom dia, Daniel. Bom dia, ouvintes. Você pode participar conosco pelo WhatsApp 41 98504 5092. 98504 5092. Vamos aos destaques de hoje. RIC Mais Notícias. Raquel Dodge assume Procuradoria-Geral da República hoje em Brasília. GAECO prende ex-diretor da Secretaria de Educação do Paraná. E ele é acusado de desviar recursos para a construção de escolas. Corrida eleitoral para o governo do estado começa a se desenhar e Paraná já tem 4 possíveis candidatos. Câmara decide dar andamento às investigações contra a vereadora Kátia Dietrich. Ela é acusada de ficar com parte do salário de funcionários. Atlético Paranaense vence em casa e chega à 8ª colocação da tabela. Já o Curitiba joga hoje e vai brigar por resultado positivo para fugir da zona de rebaixamento. Chegamos. RIC Mais Notícias. Tempo. Bom, começamos a semana com céu encoberto em Curitiba, hein, Mark? Exatamente, Daniel. E o dia segue assim, segundo o CEMEPAR, nebulosidade variável, muitas nuvens, mas não chove hoje. Mínima de 14 graus, agora temos inclusive a mínima registrada para hoje, 14 graus na capital dos paranaenses, máxima de 27. Já na região dos Campos Gerais, mínima de 14, máxima de 28 em Ponta Grossa. Na região oeste, mínima de 15, máxima de 31. E em Foz do Iguaçu, mínima de 15, máxima de 32 graus na Tríplice Fronteira. RIC Mais Notícias. Aeroportos. Oferecimento Parque Shopping Barigui. Faça ser incrível. Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, está aberto e opera agora com a ajuda de instrumentos, segundo a Infraero. RIC Mais Notícias. 7 horas e 1 minuto, 7:01. Raquel Dodge é a nova Procuradora-Geral da República. Ela assume o lugar de Rodrigo Janot. Toma posse em Brasília logo mais. Diga, Mark. E a expectativa do Palácio do Planalto é que a nova procuradora tome decisões menos políticas e mais técnicas, como tem sido citado nos bastidores. Rodrigo Janot foi peça fundamental para o desdobramento da Operação Lava Jato. Mas os últimos dias dele no cargo foram marcados pela revisão do acordo de delação premiada do caso JBS, que envolve diretamente o presidente Michel Temer. Dodge nem começou a trabalhar e já anunciou mudanças. 2 procuradores que faziam parte da equipe de Janot no grupo de trabalho da Lava Jato já foram informados que vão ser substituídos. A composição final do grupo que vai auxiliar Raquel ainda não foi finalizada. A mudança no time da Lava Jato, em Brasília, ela é negativa. Pelo menos um período de transição se espera, ou se esperava, para procuradores que venham a operar na Lava Jato da capital federal de uma maneira sem dar problema de continuidade. Porque o que nós temos hoje no Brasil, e isso é indiscutível, são 2 níveis de Lava Jato. Uma Lava Jato do Paraná, que funciona a pleno, firme e forte, com a Polícia Federal e o Ministério Público Federal trabalhando de forma integrada, com procuradores que são comprometidos com o resultado das investigações até o julgamento do juiz federal Sérgio Moro. Em Brasília, em Brasília nós tínhamos o Janot, nós tínhamos o Marcelo Miller, que até pedido de prisão teve contra si, e esses procuradores da Lava Jato que agora vão ser substituídos. Que o Ministério Público Federal, que a senhora Raquel Dodge tenha uma conduta mais lisa, mais transparente e, sobretudo, comprometida com os interesses do país. Que a entrada de Raquel Dodge não seja para fazer uma operação abafa. 7 horas e 4 minutos.
Você pode participar conosco também pelo Facebook, facebook.com/RickMaisPR. Fernandinho Eufrásio, tudo bem, amigo? Bom dia, tudo ótimo, Deni, aí com você? Tudo certo. Estamos aí, né? Então tá bom. A Raquel Dodge, que nós comentamos aqui, que ela vem substituir o procurador Rodrigo Janot, ela tem um currículo firme, respeitado de combate à corrupção. Ela é mulher, o que é bom. Termos mulheres em posições de comando, como é o caso do Ministério Público Federal, é sempre positivo. As mulheres são firmes e corretas. O que diz o currículo da Raquel Dodge, hein, Marcos? Ela é a primeira mulher, viu, Deni, a assumir o cargo de Procuradora-Geral da República. Ela foi a subprocuradora responsável pela Operação Caixa de Pandora, que desvendou um esquema de corrupção lá no Distrito Federal. Dodge solicitou o pedido de prisão do então governador do estado, José Roberto Arruda, em 2010, após ele ser flagrado recebendo dinheiro de propina em um vídeo. Ela também coordenou a Câmara Criminal do Ministério Público Federal entre 2012 e 2013, que tinha como foco aumentar o número de ações penais por corrupção no país. A nova procuradora é mestra em Direito pela Universidade de Harvard e integrante do Ministério Público Federal há 30 anos. Muito bem, essa é a Raquel Dodge, que substitui hoje o procurador Rodrigo Janot. E o Janot, que no finzinho do período dele à frente da Procuradoria da República, achou por bem denunciar o presidente da República mais uma vez, numa denúncia muito fragilizada. Foi apenas para cumprir tabela. Janot resolveu trabalhar e tentar limpar a própria imagem no finzinho de sua gestão à frente da Procuradoria da República. E como é que foi o bota fora do Janot, hein, Marcos? Ele escreveu uma carta, Denil. Janot adora escrever cartas. E fez mais uma de despedida. Escrevo-te estas mal traçadas linhas, meu amor. Para ele, valeu cada minuto de labuta, esse foi o termo que ele usou, e até de sofrimento na chefia da Procuradoria-Geral da República. A declaração foi dada na última sexta-feira, o último dia oficial dele como procurador. Janot reuniu os colaboradores e fez um balanço do trabalho realizado entre 2013 e 2017. De acordo com o levantamento, a partir da chefia de Rodrigo Janot, a Procuradoria realizou 242 pedidos de abertura de inquéritos na área criminal. Foram 98 pedidos de busca e apreensão, interceptações telefônicas e quebras de sigilo, além de 66 denúncias enviadas à Justiça. E foi de Janot também aquele acordo de colaboração premiada com o Joesley Batista. O Janot edita uma carta, se faz de bonzinho, só que ele deixa passar que foi ele que fez um acordo com a direção da JBS, livrou todo mundo inicialmente de responsabilidade criminal, mandou embora bonitinho, foi todo mundo passear em Nova York, o seu Joesley Batista, Wesley Batista, todo mundo livre, leve e solto, num acordo de colaboração premiada que foi costurado pelo braço direito de Rodrigo Janot. Pelo braço direito de Rodrigo Janot, o Marcelo Miller. E aí depois dessa pataquada, ele tentou minimamente, foi tomar aquela cervejinha de óculos escuros ao lado de uns engradados de cerveja lá. Ele tentou se disfarçar, ele tentou. Colocou óculos. Tentou. Mas enfim, esse assunto é um assunto chato pra burro, que a gente registra aqui que entra a Raquel Dodge no lugar do Rodrigo Janot, mas deu. Tá feito o registro, o Janot vai embora sem deixar saudades. A Raquel Dodge já entra sob o signo da desconfiança, porque chegou mexendo em peças da Lava Jato. Vamos ver até onde vai a real independência de Raquel Dodge à frente da Procuradoria da República, porque a sociedade brasileira está na tampa. Ninguém aguenta mais, quem quer que seja, passar um pano com veja multiuso no político e deixa a lambuzeira da corrupção para lá. Mas o assunto é chato e a gente vai trocar dele agora. 7-8. Ô Mark, conta dessa história aí do cenário eleitoral que já está desenhado inicialmente. Estamos em setembro de 2017. As eleições acontecem no primeiro domingo de outubro de 2018. Então nós estamos há 1 ano e meio mês
do pleito do ano que vem, e a corrida ao Palácio Iguaçu já tem os primeiros jockeys, digamos assim. O quadro de pré-candidatos está praticamente desenhado. Ratinho Júnior, do PSC, voltou à Assembleia Legislativa na semana passada e confirmou que vai concorrer às eleições no ano que vem. Quem também já confirmou que vai tentar o pleito estadual é a vice-governadora Cida Borghetti, do PP, que deve contar com o apoio de Beto Richa, caso ele decida realmente concorrer a uma vaga no Senado. Osmar Dias também decidiu que vai tentar mais uma vez, mas deve trocar de partido antes de oficializar a pré-candidatura. Atualmente ele está no PDT, mas tudo indica que irá para o Podemos, partido do irmão dele. O senador Roberto Requião, do PMDB, ainda não bateu o martelo. Ele está dividido entre tentar uma vaga no governo ou disputar novamente o Senado. Já o governador Beto Richa tem até o dia 7 de abril para decidir se finaliza o mandato ou concorre ao Senado. Bom, vamos passar nome a nome. Roberto Requião, ele fica se fazendo de interessado de concorrer ao governo do Paraná, mas ele não disputará a vaga ao governo. Ele concorre a uma das duas cadeiras ao Senado, é candidato à reeleição. Toda vez que você ler, ver, ouvir qualquer tipo de postura do Requião dizendo que concorrerá ao governo do estado, é mentira dele. Ele faz isso para se aparecer no jogo. Requião é candidato ao Senado. A vice-governadora Cida Borghetti tem total intenção de concorrer ao governo do estado, mas para isso Beto Richa terá de renunciar para concorrer ao Senado e ela, na cadeira de governadora, disputará a reeleição. Se porventura o governador Beto Richa não concorrer ao Senado, Cida Borghetti não concorre ao governo. E Cida Borghetti pode articular a ida dela ao Tribunal de Contas do Estado. Quem é candidato de verdade hoje é Osmar Dias, do PDT. Osmar Dias tanto pode ir para o Podemos, do irmão Álvaro, quanto para o PSB, o Partido Socialista Brasileiro, que reúne figuras como os deputados Alexandre Cury, Luiz Cláudio Romanelli e o deputado federal Luciano Dutti. Então, Osmar vai sair do PDT? Vai. E deve se filiar ou ao Podemos ou ao PSB. Ratinho Júnior é candidato ao governo do estado pelo PSD, o Partido Social Democrático. E é nesse partido que Ratinho Júnior disputará o governo. Dos 4, 2 são sólidos. Um não existe, que é o Roberto Requião. E a outra é uma candidata que depende do destino de Beto Richa. 7h12. RIC Mais Notícias. Falando sobre o senador Roberto Requião, em particular, ele nem partido firme tem, né? Porque o senador pode ter um pé na bunda do PMDB. O partido anunciou a suspensão da colega dele, a senadora Cátia Abreu, por 60 dias, e ele deve ser o próximo parlamentar a ser suspenso ou até mesmo expulso da sigla. Os dois foram acusados de atacar o governo do presidente Michel Temer. O senador paranaense enfrenta 3 pedidos de expulsão no PMDB e a decisão deve ser tomada até o mês que vem. Aqui no Paraná, quem bate o tambor para mandar o ex-governador e atual senador Roberto Requião para o olho da rua é o hoje dirigente do BRDE e ex-governador do estado Orlando Pessutti. O Pessutão, como é chamado no meio político, é quem ligou o fogão, pôs a frigideira, colocou banha de porco e tá deixando fritar. Tá levantando aquela fumaça da banha pronta para fritar o Requião. Quem assa valendo o leitão do Roberto Requião é o Orlando Pessutti. Ele é que tem interesse de mandar o Requião embora. Então tem essa articulação que é feita pelo Orlando Pessutti como o principal nome interessado do PMDB. Há outros menos cotados, como é o caso do ex-ministro da Justiça e deputado federal Osmar Serralho, que também quer a porta da rua para Roberto Requião. Mas é Orlando Pessutti quem hoje articula
com Brasília para a expulsão de Roberto Requião. 7h14, vamos saber dos ouvintes. RIC Mais Notícias. Olha só, os ouvintes aqui reclamando, viu, Daniel? O ouvinte final telefone 7766 diz que em Ponta Grossa tem um zumbido lá que tá dando raiva nos ouvintes, não dá pra escutar. Vamos verificar aqui a área de TI do Grupo RIP que já tá vendo o que tá acontecendo, viu? O Alex diz que o que tem a ver a candidatura ou não do Beto Richa com a candidatura da Cida? Ela pode muito bem concorrer ao governo, mesmo se ele não concorrer ao Senado. Só se ela renunciar. Ah, não, ela pode, a reeleição. Ela pode concorrer como vice-governadora ao governo do Paraná. Ela está no primeiro mandato. Ela pode concorrer de fato, só que não vai. Vai, só que não. Porque uma coisa é Cida Borghetti concorrer com a caneta na mão. E outra é ela disputar como vice de Beto Richa com Beto Richa no governo. Nessa situação, ela fica muito fragilizada eleitoralmente e não disputará. Que ela pode, do ponto de vista legal, nenhuma dúvida. Mas, do ponto de vista político, Cida Borghetti não concorrerá. Pode anotar no teu caderninho. O que mais, Mark? Olha só, o ouvinte Thiago Petros, ele diz que não foi coincidência, na verdade foi coincidência Raquel ter mandado embora a equipe da Lava Jato, um desafeto do Agrippino, o procurador que estava atrás dele, sendo que o Agrippino é aliado de Temer, o Agrippino do PSDB, ele fala aqui. Ah, não, mas Agrippino... Olha, eu vou te dizer uma coisa, essa gripe do Agrippino não pega a Lava Jato, não. Agrippino é 5º nível de importância. Não é por causa do Agrippino. O que mais? O ouvinte aqui dizendo o seguinte, 9985, que é importante reforçar sempre que a mulher tem bravura e firmeza, que elas são importantes em cargos públicos, mas tem duas aqui que ele critica, Daniel. Posso falar o nome delas? Deve. A Dilma e a Gleice. Mas aí... Dilma Coração Valente e Gleice Hoffmann, aí a gente vai pular. O Eduardo... Não vale nem a pena. Vamos adiante. O Eduardo Corrente diz que a primeira impressão dele com a chegada da Raquel Dodge é que a operação não será tão firme e severa. Espera estar muito errado e que ela venha dar continuidade e melhorar todo o processo. Sem dúvida, eu recebo uma mensagem aqui do Marcelo. Ele observa que nós esquecemos um nome na lista dos pré-candidatos ao governo do Paraná no ano que vem. É César Silvestre Filho, ele é do PPS, atual prefeito de Guarapuava, que está disposto a renunciar à prefeitura para disputar o governo. É um nome novo, aposta na ideia de novidade para chegar com chance de disputa ao Palácio Iguaçu. De fato, o prefeito César Silvestre Filho é candidato lá a disputa ao governo. Só que o problema todo da candidatura do Silvestre reside no partido dele, no PPS. Porque nós sabemos como funciona o movimento pendular de quem preside o PPS no Paraná, que é o deputado federal Rubens Bueno. Se ficar bom para o Rubens Bueno uma aliança em que não precise lançar candidato, não tenha dúvida que o Rubens Bueno rifa o César Silvestre sem nenhum dó. Aperta o botão de eject e manda o César Silvestre ficar quietinho na prefeitura de Guarapuava. É um nome novo, tem peso por onde passou, mas a candidatura dele é dependente da boa vontade e da articulação política de quem preside o PPS. E o PPS de Rubens Bueno, se tiver uma aliança, por exemplo, que dê uma vice ao PPS, algo assim, é bem provável que a candidatura do César Silvestre vire pó. Benê, tem mais uma mensagem importante aqui. Tem muitas pessoas circulando uma mensagem falsa, atenção, uma mensagem falsa de WhatsApp de um tal de Thalisson de Almeida, que diz que trabalha na Polícia Federal e teria aí visto... Eu recebi isso. Que teria visto que um delegado teria se comprometido a não fazer a investigação mais. É mentira. E começa pelo nome delegado. Não tem nenhum Igor Cardoso trabalhando na Polícia Federal aqui do Paraná. Então fique tranquilo, é falsa a mensagem, é coisa de gente desocupada que coloca falsas informações aqui no WhatsApp. O Nélio, nosso ouvinte, mandou para cá perguntando se era verdade. Não, é mentira. Então tá bom, são 7h19, tem um intervalo agora e a gente volta na sequência com mais notícias. RIC Mais Notícias.
Fiquem mais notícias aqui na rede Jovem Pan Curitiba em cadeia com a Jovem Pan Ponta Grossa, Jovem Pan Cascavel. Falamos também para o mundo inteiro pela internet no riquemais.com.br, pelo facebook.com/riquemaispr. E você pode mandar o seu WhatsApp no 41 98504 5092 98504 5092. O fim de semana foi marcado no mundo da política do Paraná pela prisão do ex-diretor da Secretaria de Educação do Estado, Maurício Fanini. Ele foi preso no sábado em Curitiba e integra a terceira fase da Operação Quadro Negro. Diga lá, Marco. Essa operação que investiga fraudes e desvio de dinheiro de cerca de 20 milhões de reais na construção de escolas estaduais. O ex-secretário foi preso em casa, no bairro do Cabral, aqui em Curitiba. Ele já é réu por lavagem de dinheiro e já tinha sido detido na primeira fase da operação em julho de 2015. O ex-secretário foi um dos nomes citados pelo empresário Eduardo Lopes de Souza, dono da construtora Valor, que fechou acordo de colaboração premiada porque diz ter participado do esquema de irregularidades. Na delação, o empresário também citou os nomes do governador Beto Richa, do PSDB, e outros políticos do estado. Por meio de nota, o governador negou qualquer envolvimento. A prisão do ex-secretário foi feita pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado, como explica o coordenador do GAECO, Leonir Batiste. Há evidências de que ele recebeu valores, recebeu dinheiro, e com esse dinheiro ele acabou ocultando, que é uma figura prevista numa lei específica. A par disso foi requerida a prisão dele e foi então deferida pelo juízo a preventiva, também com os mandados de busca na casa dele. Em relação à esposa dele, também denunciada, ela recebeu ou teve em seu desfavor, como se diz, medidas alternativas à prisão. Bom, o procurador do GAECO no estado do Paraná, doutor Leonir Batiste. O Fanini está na cadeia. Ele que é o grande responsável aí pelo esquema, segundo as investigações do Ministério Público, o grande responsável pela Operação Quadro Negro, o homem que meteu a mão no dinheiro das escolas públicas. É o sujeito que desviou dinheiro de construção de colégio para enriquecer o próprio bolso. Ele foi para a cadeia. O caso Fanini, muita gente faz a leitura de que se vai colocar na cadeia para pressionar o Fanini a uma colaboração premiada. Você pega o principal operador, o homem que enriqueceu no esquema, põe na grade e a partir da dor do cárcere, ele pode abrir a boca de quem estaria por trás, se é que há, quem estaria por trás desse tipo de crime a partir da posição política. Quem seria o núcleo político que estaria no comando da chamada Operação Quadro Negro? O homem que meteu a mão no dinheiro da verba dos colégios pode logo ali na frente virar um colaborador, o que faz o mundo político do Paraná tremer de medo. 7h26. Rique Mais Notícias. E na Câmara de Vereadores tem a sequência do caso da Kátia Dietrich, né, Mark? A comissão processante formada pela Câmara Municipal para investigar a denúncia contra a vereadora Kátia Dietrich, do Solidariedade, decidiu dar prosseguimento à denúncia contra ela. Conhecida como Kátia dos Animais, a vereadora é acusada por 6 ex-funcionários de cobrar parte dos salários para mantê-los no cargo. A partir de agora, a comissão processante deve ouvir as testemunhas e analisar as provas. Segundo o relator Osias Moraes, do PRB, existem elementos que sustentam a denúncia contra a vereadora. Nós vivemos um momento na política que precisamos passar a limpo todo e qualquer fato. Denúncias que são colocadas, e foram feitas denúncias com algumas provas que estão nessa denúncia contra a vereadora Kátia. E nós precisamos ir a fundo e apurar realmente se ela cometeu ou se ela não cometeu esse ato.
O relator confirma que há registros em áudio e vídeo que comprovariam as irregularidades. Dentro da denúncia existe o fato de que eles têm áudio e têm outros elementos que podem apresentar, e nós queremos então ouvi-los nas oitivas. Todos serão ouvidos, com certeza. O grupo tem até janeiro do ano que vem para terminar o processo. O presidente da comissão processante, vereador Cristiano Santos, do Partido Verde, disse que é preciso ter cautela para não cometer nenhuma injustiça, mas que não há como mudar o rito do decreto de 90 dias úteis. Não tenho como, porque nós também estamos seguindo o rito de um decreto de 1967. Mas somos obrigados a seguir o rito desse decreto. É ultrapassado? É ultrapassado, mas somos obrigados a seguir esse rito. E esse decreto diz que são 90 dias úteis. A gente não tem como atropelar também. Vamos com calma, vamos com tranquilidade, com o objetivo de que todas as provas ou supostas provas sejam devidamente apuradas e averiguadas. Esse é o caso da vereadora Kátia dos Animais. São 7h28, tem um intervalo e voltamos na sequência. Rick Mais Notícias. Rick Mais Notícias aqui na Rede Jovem Pan, 7h32, 7h32. E não é que teve terremoto no interior do Paraná? Eu não gosto do nome terremoto, porque terremoto parece teve uma hecatombe. Mas teve um tremor registrado em algumas cidades do estado. Prefiro chamar de tremor, um abalo sísmico, do que terremoto. Terremoto, pelo menos a mim, não sei se para você, Marco, parece falar assim, terremoto, né? Que veio Destruiu tudo. Destruiu tudo, mas teve aí um tremor de terras registrado no interior do estado. Conta pra gente. Foram 2 abalos registrados na madrugada de hoje em 2 cidades do Paraná, segundo dados do Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo, a USP. Importante registrar que, apesar dos relatos, nenhum atendimento do Corpo de Bombeiros foi registrado durante as madrugadas, ou seja, não há feridos. O primeiro deles foi registrado aos 16 minutos desta madrugada e teve 4,5 graus de magnitude, com o epicentro na cidade de Rio Branco do Sul, a cerca de 50 quilômetros de Curitiba, aqui na Grande Curitiba. 2 minutos depois, um segundo abalo de 5,1 graus de magnitude atingiu a cidade de São Jerônimo da Serra, que fica a 337 quilômetros de Curitiba. A profundidade do primeiro tremor foi de 52 quilômetros e a do segundo foi de 10 quilômetros, Daniel. Então 4,5 é fraquinho. É fraquinho, né? A partir de 7, 8, na escala Richter, é que começa a ter aquele efeito mais devastador. Mas, de qualquer maneira, é um fato, né? Sim. O sujeito sente, tá na casa lá, dá um tremelico. Tudo bem pra você, assim, um abalinho pra acordar 1 da manhã, Fernandinho? Faz bem, né? Dá uma arrumada nas prateleiras, né? Já dá uma... Vai lá, coloca as coisas no lugar, tá tudo bem. Sabe aquela pia cheia de louça que você não lavou, assim, no... Lembra? Lembrete. Isso, assim, ó, você deixou pra lavar na segunda, aí vai lá e dá um tremelico, pô, tem que lavar a louça, é isso aí. Mas o engraçado, aliás, né, claro, isso não tem que ver graça, mas eu estava no Facebook na madrugada, né, o que tinha de gente hoje? Postando, isso é porque nós saímos tarde daqui e voltamos, né, estamos em... Ô, louco! E o pessoal postando no Face sobre o terremoto, as pessoas que não têm, né, informação concreta e tal, né, é muito engraçado. Facebook, o Facebook é o veículo de comunicação da maior quantidade de notícias erradas por... Sim. Centímetro quadrado de página no seu celular e no seu computador. E chega a dar dó, né? As pessoas compartilham com emoção, comentando. E é mentira, gente, é mentira. O Facebook é uma reunião de bobeira por centímetro de tela. Mas enfim, e daí, Fernandinho? Então, daí tinha uns falando assim, meu Deus, terremoto em Curitiba. Calma, 30 quilômetros pra mais, né, eu acho. Né? Rio Branco, Rio Branco do Sul. Mas assim, terremoto também, né? A palavra é uma palavra que me remete a uma devastação no Haiti. Eu também. Quando eu penso em terremoto, né? Teve um abalo sísmico aí, que foi registrado no Paraná, mas de fato houve. A Universidade de São Paulo, que é quem faz esse monitoramento, digamos assim, já informou e trouxe como notícia oficial. 7h36. Rick Mais Notícias. Bom, a gente falou aqui do caso da vereadora Kátia Dietrich, antes do intervalo,
falamos que a Kátia está com a batata dela assando, mas tem outros vereadores em investigação e é importante sempre a gente cobrar de que não venha a Câmara bancar a rigorosa em cima da coitadinha da Kátia dos Animais, que é uma analfabeta funcional em termos de política, só está preocupada a cuidar dos animais de rua e, ao entrar para o poder público municipal, pensou que irracionais éramos nós, a sociedade. Aí a Kátia de Triste já está com a porta da rua aberta para ela levar um pé. Só que a Câmara age com um rigor correto no que toca a Kátia de Triste e parece que vem ensaboando os outros. Relembra pra gente, Mark, quem que são os demais vereadores que são citados como possíveis beneficiários de tomar parte dos salários dos funcionários do gabinete. Vamos lá, além dela tem o Rogério Campos, do PSC, Giovanni Fernandes, do PTB e Tiago Ferro, do PSDB. Os outros parlamentares ainda estão sob sigilo do Ministério Público. Já o vereador Osias Moraes, do PRB, que vale sempre lembrar, é o relator do processo contra a Kátia, está sob investigação na Câmara, mas o presidente da Casa, Serginho do Posto, não confirmou o motivo do pedido de informações por parte do Ministério Público do Estado. Eu digo qual é o motivo. Ele é suspeito de dar um cargo a um pastor da igreja dele, que recebe dinheiro público, e não está em Curitiba, está em Maringá. Trabalha em Maringá e é pago, trabalha na igreja, nada a ver com o trabalho político. E ele receberia para trabalhar na igreja em Maringá. Então há de se investigar também esse caso, se é verdadeiro ou não. Ao vereador Osias Moraes a presunção de inocência, mas é isto que está sob análise e apuração do Ministério Público. Vamos aos demais. O Rogério Campos, o Giovanni Fernandes e o Tiago Ferro. Rogério Campos é do PSC, o Giovanni Fernandes do PTB e o Tiago Ferro do PSDB. Os três são do baixo clero da Câmara Municipal. São vereadores do segundo time, de relevância menor. O Tiago Ferro é vereador de primeiro mandato, é tucano, e começou fazendo um agitinho, porque também é da igreja. Esse é bispo, esse não é pastor. Também vinha querendo criar projetos polêmicos. O vereador Tiago Ferro tentava alavancar a própria carreira, quando veio a onda e o afundou na suspeita de corrupção. E aquela corrupção mais comezinha, aquela corrupção pequenininha, ordinária, de quem mete a mão no bolso do funcionário do gabinete. E o Tiago Ferro, que tem aliados importantes no Palácio Iguaçu, tentou primeiro abafar o caso e conseguiu inicialmente. E esse caso só foi dado luz a ele depois que a Jovem Pan entrou na cobertura. Então, contra o Tiago Ferro, onde há provas bem substanciais, segundo informa o Ministério Público, de que se faça uma investigação nos mesmos moldes do rigor que pega a coitadinha da analfabeta funcional em política, Kátia de Triste, a Kátia dos Animais. Que coitada. A justificativa dela é que ela foi enganada pelo suplente. Daí você já vê, né, o nível da vereadora. 7h40. Rick Mais Notícias. E os vereadores de Curitiba se preparam para votar hoje um projeto de lei que desvincula a cobrança do IPTU da taxa de lixo. Mark. O texto prevê que igrejas, estádios de futebol e imóveis residenciais que não pagam IPTU sejam cobrados separadamente pela taxa de lixo. A proposta faz parte do plano de ajuste fiscal enviada pelo prefeito Rafael Greca à Câmara de Vereadores. O município pretende arrecadar 80 milhões a mais com o projeto. O projeto está certo. É isso aí. Quando você cobra junto a taxa de lixo e o IPTU, aqueles que têm a isenção tributária do IPTU acabam ficando isentos da cobrança da taxa de lixo, onde não há isenção. Então as igrejas, os estádios, imagina o que se faz de lixarada num jogo de futebol.
joga aí no Couto, joga na Arena, joga na Vila Capanema. Produz lixo, a prefeitura vai lá e limpa tudo. E os estádios são isentos de pagamento da taxa de lixo. Tinha que alterar, precisava mudar. A mesma coisa com as igrejas. Igrejas evangélicas, igrejas católicas, os próprios outros, sei lá, mesquita, não é nenhum tipo de preconceito contra uma religião que seja. É uma ação da prefeitura de cobrar a taxa de lixo para quem deve taxa de lixo. Tá certo o projeto, espero que passe sem maiores problemas. 7h42. RIC Mais Notícias. Agora é hora dos ouvintes aqui na Jovem Pan. Professor Horácio Montesquieu chama a atenção que uma coisa é o imposto e a outra é a taxa, que são espécies tributárias diferentes. E é fato, uma coisa é o imposto predial e territorial urbano, que há isenção tributária para a prefeitura. E outra é a cobrança da taxa de lixo, que também é um tributo, mas não é um imposto. E que aí há sim o dever de pagamento por parte dos estádios, das igrejas e por aí afora. O que mais, Mark? O Sérgio Brugnolo diz que pegar parte do salário é uma prática recorrente entre os vereadores da capital, segundo o ouvinte. Também tem o César Auer, ele diz que punição para casos animais vai ser muito branda, seguramente, pois corvo não come corvo. O ouvinte reclama aqui. E o Elcio Koleski, nosso ouvinte aqui habitual, Daniel, diz que você esqueceu de um ainda pré-candidato, Tadeu Venere. Primeiro que não é candidato ao governo do estado, o deputado estadual Tadeu Venere. Primeiro que não é, concorre à reeleição na Assembleia Legislativa. E outra é que, se for, terá um desempenho do tamanho que teve na disputa à prefeitura de Curitiba. Porque é bom a gente lembrar, olha aqui, Tadeu Venere do PT, que é um que parece que toma banho de água benta, né? Finge que a denúncia do PT não bate nele. Faz de conta que ele não recebeu dinheiro do deputado André Vargas, o André Bocão, que está preso em Pinhais. O André Bocão, que está preso em Pinhais, doou dinheiro sujo da corrupção para a campanha do Tadeu Venere, mas ele finge que não. Diz que não tem nada com isso, que não tinha como saber. Então, a regra do eu não sei foi inaugurada pelo presidente Lula e todo mundo aderiu. Mas o caso do Tadeu Venere, é bom a gente lembrar, quem ganhou a eleição foi o Greca. Em segundo lugar ficou o Ney. Em terceiro, o Gustavo Fruit. Em quarto, a Maria Vitória. Em quinto, o Requião Filho. E em sexto, o Tadeu Venere. O Tadeu Venere, ele perdeu para Maria Vitória e para o Requião Filho. Esse é o tamanho eleitoral de Tadeu Venere. Ele sabe disso, o deputado Tadeu, e é por isso que ele não é candidato ao governo do Paraná. O PT vai ter que parir um outro nome. Quem seria, Daniel? Ninguém. Eu acho que o PT vai integrar a chapa de alguém. Se for para lançar um outro nome, é somente se houver a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva à presidência da República. Se Lula conseguir concorrer, aí vão inventar um candidato para vincular ao Lula e dar palanque no Paraná. Caso contrário, o PT pode ser que nem candidato tenha. É bom a gente lembrar que talvez o pior estado eleitoral do PT seja o Paraná. Nenê, tem um ouvinte aqui perguntando, mais parece uma provocação, mas está perguntando, o Jair Conceição, a Gleisi não tem chance de ser a candidata do PT ao governo do estado? Não. Gleisi Hoffmann? Não. A senadora Gleisi Hoffmann também não tem condições eleitorais de disputar uma vaga ao Senado, que seria a candidatura natural. Senadora concorre à reeleição. Ela não tem condições eleitorais de disputar uma cadeira ao Senado. Se estiver elegível no ano que vem, Gleisi Hoffmann concorrerá a deputada federal. E aí será eleita. Se Gleisi concorrer a deputada federal, será eleita como uma das mais votadas do estado. Se concorrer a senadora, perde. Se concorrer ao governo, pior ainda.
E essa briga, Denian, já que estamos falando disso, da Gleisi e do NVR, que o NVR não quer sair, a discussão no PT agora que o NVR venha para estadual novamente para deixar a Gleisi o caminho livre para federal, e ele não quer. Como é que vai ser isso? Eles que são vermelhos que se entendam, né? Mas é outro deputado muito fraco. O deputado Enio Verri é um deputado de desempenho medíocre, mas é um deputadinho no diminutivo. Se tinha muita expectativa com o desempenho de Enio Verri, porque foi um homem que alcançou uma cadeira de deputado federal investido da condição de presidente estadual do PT. Enio Verri foi... É bom a gente lembrar que o Enio Verri e Roberto Requião são unha e carne. O que mostra esse lado vermelho do Requião mesmo, né? O Enio Verri foi secretário do governo Requião, Enio Verri foi presidente do PT, e se tinha uma expectativa muito grande quanto ao desempenho do Enio. Foi muito fraquinho. Gleisi não. Gleisi, a despeito de toda a possível... o possível crime que ela tenha cometido, se assim for condenada pelo Poder Judiciário, mas Gleisi teve uma atuação parlamentar vigorosa. Você pode concordar ou discordar da atuação de Gleisi, mas Gleisi tem uma atuação parlamentar de verdade, não é fraude. O Enio Verri não existe. Para terminar essa rodada de falando dos pré-candidatos ao governo do estado, o Thiago Costetetti diz que o Alexandre Kiref, o ex-prefeito de Londrina, também não é pré-candidato, Denian? Não. O Alexandre Kiref não é pré-candidato porque ele está no Podemos. E Alexandre Kiref não concorre ao governo porque Osmar Dias concorrerá. E Osmar Dias e Álvaro Dias farão a dobrada governo Palácio do Planalto. Há uma hipótese de o ex-prefeito de Londrina, Alexandre Kiref, concorrer ao Senado, se bobear. Se bobear, abre uma vaga para o Senado e o Alexandre Kiref entra ali. Mas ao governo do estado não há a menor hipótese, porque como ele está afiliado ao Podemos, e o Podemos tem um candidato natural, que é Osmar Dias, irmão do senador Álvaro Dias. 7h48. RIC Mais Notícias. Deixa eu só registrar os ouvintes no Facebook. Participam pelo WhatsApp 41 98504 5092 ou pelo Face do RIC Mais PR. Diga lá, Mark. O Jacques Oliveira participa aqui falando do abalo sísmico que atingiu 2 cidades aqui do estado nesta madrugada. O Roberto Bonato também conosco, o Emerson Lopes, o Jorge Tuleski, o Pietro de Lázari também está aqui pelo Facebook conosco, nosso colega aqui de Grupo RIC, o Marcelo Stokinski, também a Ju Oliveira, o Williams da Silva Otávio, a Roberta Martins, o Agnaldo Milani, o Adriano Moreira, o Márcio de Senha, muita gente aqui conosco pelo facebook.com/RIC+PR. Muito bem, 7h49. Cadê o Fábio? Ô, Fábio, vem num microfone aqui. Fábio Scraba, hoje a gente vai abrir o espaço aqui para um ouvinte falar no microfone da Jovem Pan. O Fábio, ele é ouvinte desde a edição número 1 deste jornal há 2 anos, né, Fábio? Bom dia para você. Bom dia, tudo bem? Pô, eu sou amigo do Fábio, gosto do Fábio barbaridade, eu tirei sarro deles. Pô, você fica falando aí, traz o empadão da dona Fernanda, e não é que ele trouxe? Eu trouxe o empadão ainda de palmito que você tinha pedido. E não só empadão. A Beatriz, a minha filha, a Bibi, ela trouxe cupcake, ela fez cupcake para você. Tá vendo? Quantos anos é ela, Fábio? Ela tem 14. Então tá bom. O Fábio é sempre muito antenado no noticiário, trabalha numa conexão da iniciativa privada com o poder público sempre, então dialoga muito aí na questão do turismo, com feiras, eventos com o poder público, e cada vez mais nós clamamos por um poder público que seja parceiro da iniciativa privada, né, Fábio? Isso mesmo. E a gente tem muitas vezes o poder público desconectado também desse tipo de atividade. É isso mesmo. O que a gente precisa é realmente trazer mais eventos aqui para Curitiba, sabe? Não somente shows, a gente precisa trazer congressos, precisa trazer feiras, técnicos científicos para cá e fomentar realmente o turismo de negócios para Curitiba. Porque daí o turismo de negócios ganha todo mundo, né? Todo mundo. Porque ganha o bar, ganha o restaurante, ganha o hotel, ganha o táxi, ganha o Uber, e isso gira o negócio, ganha o comércio, a economia de modo geral, né? Isso. Então, quanto maior for a possibilidade de abertura à iniciativa privada numa parceria boa com os governos, o governo do estado, as prefeituras
e o governo da União sempre é muito bem-vindo. Mas, Fábio, eu quero demais mesmo agradecer a sua presença aqui. Daqui a pouco a gente vai comer o empadão. Maravilha. Até daqui a pouco. Valeu. 7h51. Vamos embora com uma última informação aí, Mark. Vamos falar do futebol. Vamos lá. Aproveitando sobre isso, Daniel, tem um ouvinte aqui que mandou uma participação. Cadê agora aqui? O Flávio Ferreira pergunta pro Daniel Couto o que está acontecendo com o Grêmio. Está deixando o Corinthians distanciar? O Corinthians tem a 12ª camisa do Grêmio. Eu não quero falar sobre isso. Eu tô com raiva. Eu tentei, Flávio, você viu? Eu tô com raiva. Nós perdemos pro Chapecó em casa, né? Chape linguiça atômica. Vamos lá, e o Atlético Paranaense venceu o Fluminense de virada por 3-1 na Arena da Baixada ontem. O rubro-negro marcou com Jonathan, Gedós e Ribamar. O time carioca descontou com o Henrique Dourado. O resultado coloca o Atlético na 8ª colocação do Campeonato Brasileiro com 34 pontos. Já o Curitiba entra em campo hoje para tentar reverter os últimos resultados e fugir da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O time, que está a 4 jogos sem vencer, enfrenta o Palmeiras fora de casa. O Alviverde Paulista está na 5ª colocação da tabela. A partida acontece hoje, a partir das 8 da noite, no Pacaembu, lá em São Paulo. E o Paraná Clube venceu Londrina de virada no último sábado e entrou para o G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso do Tricolor é na terça, contra o Guarani, em Campinas. A torcida tricolor curitibana estava fazendo festa, hein? Como se fosse final de campeonato ontem. Desculpa, no sábado, na saída do jogo, buzinando muito. Todo mundo muito feliz que o Paraná Clube está no G4 da Série B. Eu tô torcendo pro Paraná subir. De verdade mesmo, de coração. Tô numa torcida grande. Essa talvez seja aí nos últimos anos a possibilidade mais concreta de subida do Paraná. O Paraná vem bem, né? Tomara que o Paraná consiga, embora a rodada tenha fechado, com o Paraná fora do G4, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. O Paraná que estava firmão no processo, aí depois teve as rodadas que fecharam a Série B e a classificação da... fechou, né? Tá dentro do G4, é verdade. Então fechou assim. O Internacional é o líder da Série B, delícia. É o 21º da Série A, o Inter, o primeiro da B. O Internacional tem 45 pontos, é o líder da Série B, empatado em número de pontos com o América Mineiro. O Vila Nova de Goiás é o 3º colocado, com 42. E o Paraná Clube, ele tá no G4, eu tinha me confundido. O Paraná tem 40 pontos. E hoje, se terminasse agora o Campeonato Brasileiro da Série B, estaria na Série A no ano que vem. O 5º lugar é o Juventude, do Rio Grande do Sul, de Caxias. Tem 40 pontos também, empatado no número de pontos, e perde em critérios. O critério que põe o Paraná à frente do Ju é o saldo de gols. E aí depois o Ceará, e tá mais para baixo, o Oeste, o Criciúma. Mas o Paraná, jogo de número 24. O problema é que ainda faltam 14 rodadas. Está longe do fim o Campeonato Brasileiro da Série A e o Campeonato Brasileiro da Série B. 7h54, vamos embora, Marcos Souza? Vamos embora. Muito bem. Valeu, Marcos. Até amanhã. Valeu, até amanhã, Daniel. Fernandinho, toca uma música bacana aí. Qual música? Lembrei de uma banda que fez um sucesso louco nos anos 90 e que... não sei se o pessoal lembra. Eu tô até com medo já, Fernandinho, do que vem por aí. Cara, é bom. Eu também. 1994. 1994. Eu nem vou dizer eu vou dizer o nome da banda. Se chama Cranberries. Conhece, ô Marcos Souza? Não conheço. Conhece sim. Quando tocar a música, tu vai lembrar. Tu não tá unindo a música. O Reinaldo aqui diz que conhece, tá? Claro. Balançando a cabeça. Claro que conhece. Esse foi um clássico dos anos 90. Tocou na Jovem Pan loucamente nos anos 90, principalmente a PAN de São Paulo, foi quem fez o Cranberries estourar no Brasil. Tutinha gostava bastante dessa... E foi nessa época que a Jovem Pan Curitiba entrou em funcionamento aqui. Então, aí é uma música super legal para que você curta aí a sua segunda-feira antes do Rock and Pop com o Fernandinho aqui em Curitiba. Valeu, solta o som aí, Fernando.